Boas, galera! Vamos embora então, dando seguimento ao nosso conteúdo aí. Hoje, direito constitucional econômico. Primeira coisa, não é direito econômico, é direito constitucional econômico. Nós vamos ver o que a Constituição fala de economia. Nós não entraremos em direito econômico, é direito constitucional econômico. O direito constitucional econômico está no título 7 da Constituição. E ele é dividido em duas partes. Princípios da ordem econômica, lá no artigo 170 a 181, e política urbana e rural, nos artigos 182 a 192. Tá? A nossa aula, então, de Direito Constitucional Econômico, nós vamos ter duas partes. A primeira nós vamos falar dos princípios da ordem econômica e a segunda nós vamos falar de política urbana e rural. Hoje serão princípios da ordem econômica, tá? Então, introdução era essa breve explicação, essa topografia do direito constitucional econômico na Constituição, certo? 2. Constituição econômica. O que é Constituição econômica? Constituição econômica é a parte da Constituição que está lá no título 7, que veicula os princípios e as regras do setor econômico. Estabelece as formas em que o Estado vai atuar no setor econômico, estabelece os princípios em que os atuantes do setor econômico estarão pautados. Então, é a parte da Constituição que trata da economia, que estabelece as regras mínimas acerca da economia, tá? Lembrando que a economia, esse setor econômico, é o principal ramo, é o principal setor da nossa sociedade, porque é aonde está o trabalho e a renda. O Estado imprime dinheiro, mas quem produz dinheiro, quem produz renda, são as empresas, os empresários, ou seja, são os atuantes do setor econômico. Tá? Então, a Constituição econômica ela justamente fala isso, sobre as pessoas que atuam nesse setor, sobre os princípios que precisam ser adotados, sobre os fundamentos que serão adotados. Tá? E o setor econômico é o responsável pelo trabalho. Quem nos dá trabalho é o setor econômico. Eles nos dando trabalho, eles nos garantem renda. E nós, auferindo renda, conseguimos ter dignidade, conseguimos realizar os nossos projetos. Então, por isso é a importância do setor econômico. Origem. Quando começou a se falar nessa Constituição econômica, ou seja, quando se começou a dar importância para a economia, para a atuação nesse setor econômico. Primeiro, não se falava, né? Era um total liberalismo. Mas depois, lá nas Constituição mexicana de 1917 e Constituição alemã de 1919, passou-se a estabelecer as regras dos atuantes do setor econômico, passou a estabelecer os princípios das pessoas e desse ramo, né, tão importante para a nossa sociedade. Constituição mexicana de 1917, Constituição alemã de 1919 e também Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Então é aí a origem do direito constitucional econômico. Pausa para apagar o quadro. Ponto 3. Fundamentos da ordem econômica, está lá no artigo 170 da Constituição. São fundamentos da ordem econômica a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Como assim a valorização do trabalho humano? Ora, o respeito ao trabalho humano, a garantia dos direitos mínimos do trabalhador. Esse é o fundamento da ordem econômica. Por quê? Porque garantindo esses direitos do trabalhador, você estará fomentando a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, é fundamento, é base, é alicerce da economia no país, a valorização do trabalho humano. Outro fundamento, outra base da ordem econômica é a livre iniciativa. O que significa livre iniciativa? É a possibilidade de livremente empreender, de livremente abrir empresas, né? Livremente atuar
nesse setor econômico. Antes ali eu estava falando dos atuantes do setor econômico. Os atuantes do setor econômico é o Estado como agente regulador, e algumas vezes ele atua diretamente no setor econômico, como se empresário fosse, o empresário e a empresa e o trabalhador. Tá? Esses são os protagonistas do setor econômico. E a preocupação do Constituinte com o trabalho humano, ele colocou como fundamento, como base da economia, a valorização do trabalho humano. E a livre iniciativa também é um fundamento. Como eu estava falando, livre iniciativa, nós podemos livremente empreender em qualquer área, em qualquer atividade. Nós não precisamos pedir autorização do Estado para empreender. O Estado não vai limitar o nosso empreendimento. Óbvio que tem os limites bem estabelecidos por lei. Você não pode empreender em qualquer atividade. Você não pode abrir uma distribuidora de cocaína, porque é crime. Tá? Então é livre o empreendimento, o empreendedorismo, a empresa, tudo liberdade de empresa, nos termos da lei. Né? Lá em abordagem constitucional é visto o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que fala da liberdade de profissão, liberdade de trabalho, liberdade de ofício. Então temos essa liberdade, mas ela vem a ser regrada por lei. Tá? Em algumas hipóteses, alguns empreendimentos, a lei veda, mas a regra é a seguinte, a regra é liberdade de empresa, liberdade de iniciativa. O Estado não vai dizer aonde você vai empreender, certo? Finalidade da ordem econômica, assegurar a todos existência digna, sim. Por que a finalidade da ordem econômica é assegurar a todos existência digna? Porque é com o trabalho, é com o dinheiro que a gente se dignifica, é com a nossa renda que a gente consegue realizar nossos projetos. Então, o objetivo do empresário não é apenas oferir o lucro. Finalidade é oferir o lucro. Tu não precisa colocar na Constituição que a finalidade é oferir lucro, porque é uma coisa óbvia. Quem empreende é para gerar dinheiro, tá? Mas a finalidade ao empreender, implicitamente está o lucro, mas explicitamente estabelecida na Constituição está o princípio da dignidade da pessoa humana como finalidade da ordem econômica, no sentido de gerar trabalho, gerar produtos, né? Função da empresa, principalmente gerar trabalho, gerar renda, mas também gerar renda para o trabalhador, gerar renda para o proprietário da empresa e ainda gerar produtos de qualidade para a sociedade, gerar serviços de qualidade para a sociedade. Mas a Constituição estabeleceu que a dignidade da pessoa humana é a finalidade da ordem econômica. E você leia dignidade da pessoa humana como respeito ao trabalhador, dar renda para o trabalhador, colocar serviços de qualidade no mercado de consumo e colocar também produtos de qualidade no mercado de consumo. Então, princípios da ordem econômica, também no artigo 170. Primeiro dos princípios, princípio da soberania nacional. Como assim o princípio da soberania nacional? Ora, segundo o princípio da soberania nacional, a União ela ostenta respeito internacional, respeito externo. Não haverá interferências na economia brasileira. Esse é um princípio estabelecido na Constituição. O Brasil não aceitará interferências na economia brasileira, interferências externas na economia brasileira, tá? Então, lembrando do princípio da soberania, né? Independência no âmbito internacional e possibilidade de dar a última palavra no âmbito interno. No setor econômico, então, como é que funciona? A União, o Brasil, a União é representada o Brasil, no caso, representado pela União, ele não aceitará interferências de ordem externa, de ordem internacional na economia brasileira. E a última palavra sobre a economia brasileira, quem dá é a União, né? Que é o que manifesta os interesses da República Federativa do Brasil é a União. Então, independência na ordem internacional, não aceita influências na ordem externas, e a última palavra no setor econômico brasileiro é a União, que o dá, tá? Através de suas agências reguladoras, através
de Ministérios da Economia, através do próprio Supremo Tribunal Federal. A última palavra, então, em matéria de economia no Brasil é dada pela União, e a União não aceitará influências externas, internacionais no mercado econômico brasileiro. Princípio da livre concorrência. Segundo, princípio da livre concorrência. O que significa o princípio da livre concorrência? Uma vez que é dado você empreender livremente na atividade econômica, você tem o direito de entrar livremente no setor econômico. Estando dentro do setor econômico, você pode concorrer com as demais empresas. Não pode o Estado limitar, dizer assim, empresa, esse tipo de empresa já tem muito aqui na cidade, não pode. Imagine, na minha cidade tem uma clínica muito grande na cidade, e uma clínica médica, e na frente dessa clínica tem diversas farmácias. Imagine que você queira abrir mais uma farmácia ali, você quer concorrer nesse setor farmacêutico, porque você quer entregar produtos mais baratos, você quer a finalidade, assegurar a dignidade das pessoas, você quer entregar remédios mais baratos para as pessoas. E você vai ali e abre uma farmácia no meio de 30 farmácias que tem ali. Você pode fazer isso? Pode, porque livre concorrência. Você quer abrir um posto de gasolina do lado de um outro posto de gasolina, pode o município limitar, dizer para você que você não pode abrir? Não, o município não pode falar nada. Por quê? Porque o Constituinte garantiu a nós a livre concorrência. É dada a livre iniciativa a possibilidade de entrar e concorrer livremente. Livre iniciativa e livre concorrência, tá? Outra coisa, princípio da propriedade privada. Isso aqui é uma garantia que o Constituinte disse lá em 88, empresário, não se preocupe que ninguém vai tomar a sua empresa aqui no Brasil. Não haverá aqui um socialismo, não haverá um comunismo, está escrito no artigo 170 da Constituição, está garantida a propriedade privada de sua empresa, do maquinário, dos seus instrumentos de produção, estão devidamente assegurados na nossa Constituição. Então não há, o Constituinte, isso aqui é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental, a propriedade privada da empresa. Não haverá interferência indevida na sua empresa. Poderá haver interferência com base na lei, mas desde que não lhe retire a propriedade privada da sua empresa. Só que a sua empresa precisa cumprir uma função social. A sua empresa tem que servir para alguma coisa. E quanto menor a função social da sua empresa, maior incidência haverá do Estado sobre ela. Como haverá essa incidência? Não é que você vai ser retirada a propriedade da sua empresa. Não, ele vai te tributar mais. Imagine que você produz bebidas, você produz cigarro, você produz produtos que não fazem bem para a saúde das pessoas. Terá uma imposição maior do Estado contra você. Ou seja, o Estado vai te tributar mais, porque a sua função social é baixa. Tá? Então, o que é garantida a propriedade privada da empresa, mas essa empresa tem que ter uma função social. E como que a empresa cumpre a função social? Observando a lei. Observando o que diz a lei, a empresa cumpre a sua função social, atuando dentro da lei. Mas o que tem que ficar esclarecido é o quê? Não haverá um golpe do Estado de retirar a sua empresa, de tornar comum todas as empresas. Não, isso não haverá, porque o Constituinte já nos garantiu aqui a propriedade privada da empresa. Mais dois princípios. Princípio da defesa do consumidor e princípio da defesa do meio ambiente. Como assim princípio da defesa do consumidor? Ora, o Estado, ele não vai intervir na tua empresa, Você já sabe a garantia da propriedade privada, tá? O Estado vai deixar você trabalhar livremente. Agora, você tem que respeitar, como eu falei antes, função social da empresa, respeito à lei. E ele deu ênfase a qual lei? A lei de defesa ao consumidor, tá? Então você pode livremente atuar no setor econômico, a sua empresa, você pode concorrer no mercado econômico, você pode ir livremente entrar no setor econômico, será garantida a propriedade da sua empresa, só que a sua empresa precisa respeitar o consumidor. Não pode realizar práticas abusivas, A exemplo daquelas propagandas que induzem e colocam o consumidor em risco, práticas
no sentido de mentir para o consumidor, propaganda enganosa, imagine você tem uma empresa, você vê um beneficiador de arroz, se o arroz está uma fortuna hoje, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas o arroz está caro hoje, tá? Imagine lá que você diz que tem 1 kg de arroz e você bota 900 gramas de arroz, tá? O Estado vai te multar, isso é crime, é infração, você vai sofrer uma imposição do Estado contra a sua empresa, o Estado vai garantir a tua propriedade privada, certo? Mas você tem que respeitar o direito do consumidor. Você não pode colocar no mercado produtos nocivos à saúde, perigosos, que possam causar prejuízo à saúde, à vida do consumidor, produtos com defeitos. Não, então tem regras, essa é a função social da empresa. Tá? Mas o Constituinte deu ênfase ao direito do consumidor. O Constituinte também deu ênfase à proteção ambiental, defesa do meio ambiente, princípio da defesa do meio ambiente. É base da tua empresa, você precisará, a sua empresa pode se desenvolver, pode ampliar, né? Pode livremente atuar nesse setor econômico, mas tem que haver um desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é a ampliação da atividade empresarial, é a ampliação da empresa, a ampliação da produção, a ampliação da divulgação, mas precisa respeitar o meio ambiente. Não pode causar dano ambiental. É desenvolvimento sustentável. Desenvolver, crescer, mas sem gerar danos ambientais, tá? E se por acaso você gerar danos ambientais, tem o dever de reparar esse dano, mesmo que você não tenha culpa, né? Aquele dano decorreu da sua empresa, de um descarte mal feito de sua empresa, que você não tem nada a ver, né? Na verdade ali rompeu algo que tinha na sua empresa, não quer saber se rompeu, se for descuido, estava tudo certinho, mesmo assim rompeu aquela barragem, né? Não importa, você tem que reparar o dano, porque é princípio básico, princípio fundamental da ordem econômica, a defesa do meio ambiente, e aqui ele consagra o princípio do desenvolvimento sustentável. A empresa pode crescer, pode se desenvolver, mas não pode o fazer às custas do meio ambiente, tá? E se o fizer, terá o dever de reparar o dano ambiental causado, mesmo que o tenha causado sem culpa. Princípio F, da redução das desigualdades sociais e regionais. O que acontece? Esse princípio, ele não é tão voltado para embora os outros também sejam voltados para o setor público, tanto para o setor público, aquele que regula o setor econômico, quanto para o setor privado, aquele que executa o setor econômico, né? Aquele que faz mover o setor econômico, né? Quando ele diz defesa do meio ambiente, é um comando para que o Estado fiscalize a empresa e que a empresa respeite a norma ambiental. Quando ele diz defesa do consumidor, é um comando para que o Estado defenda o consumidor, crie regras de proteção ao consumidor, e por outro lado ele está dizendo para o empresário, empresário, observe as regras do direito do consumidor. Se você empresário não observar as regras do direito do consumidor, do meio ambiente, o poder público vai atuar sobre você, tá? Princípio da redução das desigualdades sociais regionais. Esse princípio ele é mais voltado para o gestor do setor público, tá? Para aquele que regulamenta o setor público, ou seja, o Estado. Como assim? Aqui é um comando constitucional para que o Estado execute ações para reduzir desigualdades regionais e desigualdades sociais. Como assim reduzir desigualdades regionais? Vocês já não viram que no norte e nordeste do país, lugares em que não tem muito emprego, não tem muita empresa, não tem muita renda, lá os impostos são menores, de forma a incentivar as pessoas a desenvolver sua atividade empresarial, a empreender naquelas regiões, para que, se você facilitar a vida do empreendedor numa região de escasso emprego, de escasso dinheiro, se você reduzir impostos para ele, ele vai levar a empresa dele para lá. E ao levar a empresa dele para lá, ele vai estar levando trabalho. E ao levar trabalho, ele vai estar levando renda. E ao levar renda, ele vai estar levando
a dignidade das pessoas, tá? Então isso é um comando para o Estado reduza as desigualdades regionais, promova ações positivas, discriminações positivas, discrimine para cima, dê benefícios às empresas que se instalarem em regiões mais pobres do país. E ele diz também redução das desigualdades sociais. É um comando para o Estado. Estado, dê cotas de estudo para as pessoas, facilite o acesso das pessoas que não têm condições ao estudo, facilite mediante incentivo, mediante bolsas, né? Aquelas universidades, reduzir impostos das universidades que dão bolsa de estudo para estudantes, isso você estará reduzindo desigualdades sociais. Então, uma coisa é reduzir desigualdade regional e outra coisa, reduzir desigualdades sociais. Busca do pleno emprego. Aqui também é um comando para o Estado. Estado, gestor público, presidente da República, governador, ministro, atue de forma a dar o pleno emprego, ou seja, atue de forma a auxiliar o setor econômico para que ele consiga empregar o máximo de pessoas, que ele consiga dar emprego para todo mundo. Tá? Isso é o princípio da busca do pleno emprego. O Estado atuará para auxiliar. Isso são comandos constitucionais, não estou dizendo que seja a verdade que acontece, tá? Mas o Estado ele deve atuar de forma a contribuir para o empreendedor, para o empresário, para a empresa, a contratar mais pessoas. Então é isso que deve atuar o Estado, esse é o princípio constitucional da busca do pleno emprego. Princípio do tratamento favorecido e diferenciado às empresas de pequeno porte. Como assim? Isso também é um comando voltado para o Estado. Tá? Eu já disse que esse princípio, ora eles são voltados para o Estado, ora eles são voltados para o empresário. Né? Ora, às vezes eles são voltados para os dois, empresário e empregado. Esse que eu estou falando agora, o princípio do tratamento favorecido diferenciado para as empresas de pequeno porte, ele é voltado para o Estado. Por quê? Está dizendo o Estado trate de forma diferente aquele pequeno empresário, aquela pequena empresa, aquele pequeno empreendedor, para que ele tenha condições de concorrer com os grandes. Tá? Então o princípio do tratamento favorecido e diferenciado das empresas de pequeno porte serve, na verdade, para garantir a livre concorrência. E vocês verificam aquele pagamento simplificado de impostos, né, o Simples Nacional. Né? Quem trabalha em escritório de contabilidade sabe bem mais do que eu que a empresa ela tem um favorecimento ali no pagamento dos impostos, na constituição do negócio. Então, e é um tratamento favorecido e diferenciado para as empresas de pequeno porte. Galera, ponto 6, intervenção do Estado na economia. Olha só, primeira coisa aqui, ó, antes só uma introduçãozinha. Estado, formas do Estado na economia. Como que o Estado se mantém perante a economia? Pode ser um Estado social ou ainda, né, que evolui um Estado comum ou comunista, tá? O que seria um Estado social, socialista, comunista, né? Na verdade, o socialismo vem a ser um caminho para o comunismo, né? Mas enfim, o que seria esse Estado? É o Estado que toma conta de tudo, tá? É o Estado que vai dizer no que você pode empreender, né? Quanto que você vai ganhar se você empreender, porque ele vai ficar com uma parte, né? Quais ramos que você vai poder empreender, o que você não pode empreender. Então é o Estado que domina integralmente a economia, é ele que comanda tudo. Ele não te dá livre iniciativa, ele não te dá livre concorrência e ele não garante a propriedade privada. Isso vem a ser o Estado social, um Estado comum, né? Então daí vocês estudem aí essa diferenciação entre o Estado socialista, né, para um Estado comunista, tá? Mas é o Estado que domina e não te dá liberdade
de empreendimento, de profissão, de empresa, não te deixa concorrer livremente, ele diz no que tu pode empreender, a empresa, os lucros são dele, ele te dá só uma parte, tá? Não deu certo, né? Nós vimos que os estados que assim atuam não têm conseguido bom êxito. Depois tem o estado de bem-estar social, que é o estado brasileiro. O estado brasileiro é um estado de bem-estar social. É um estado que ele intervém para regular, ele intervém para ajudar, ele não domina, ele te dá liberdade de iniciativa, liberdade de concorrência, ele garante a tua propriedade privada, só que ele atua para garantir o quê? Para garantir para garantir a dignidade das pessoas, tá? Para isso que ele atua, para garantir a função social da tua empresa ele vai atuar, para garantir o meio ambiente, para garantir o consumidor. Então, o estado de bem social é esse, é o nosso, que a regra é a seguinte, ele te dá liberdade para o empresário, mas ele te fiscaliza, ele fica te cuidando para que você cumpra as regras. Mas a empresa é sua, a liberdade de profissão é sua, de iniciativa, de concorrência é tudo sua, tá? Estado de bem-estar social. E um estado liberal, um estado que não mete a mão na economia, que ele deixa que a economia se regulamente, ele não intervém, ele não quer saber de nada, não vai intervir nem se tiver dano ambiental, se não estiver sendo respeitados os direitos dos trabalhadores, não, né? Para ele não tem essa de dignidade da pessoa humana, não tem essa de valorização do trabalho humano, não. Estado totalmente liberal. O setor econômico se autorregula. Eu não vou meter a mão lá, eu vou cuidar da segurança, da propriedade e da vida das pessoas. Eu cuido disso. O resto eu não quero saber. Você é trabalhador, você quer o Estado liberal, né? Você que é trabalhador. Ah, eu sofri um acidente de trabalho. Tu vai lá bater na porta do Estado liberal, o Estado liberal vai dizer o que pra você? Não, parceiro. Não sei, não tem o que fazer. Né? Te vira aí. Já se você for bater a mão na porta do estado de bem-estar social, se você se machucou no trabalho, ele vai dizer, não, beleza, nós guardamos uma parte aqui para você, nós pegamos lá do empresário uma parte, guardamos para você, eu garanti a propriedade privada do empresário, mas aqui você vai ter um pouco de segurança, tá? Estado comum, estado de bem-estar social e o estado liberal, tá bom? Depois, então, intervenção, nós já vimos que o nosso estado, né, o estado brasileiro é um estado de bem-estar social, estado de bem-estar social, né? Estado de bem-estar social. Então, é um estado que intervém, na economia, o nosso. Ele intervém no nosso estado, o estado brasileiro, ele intervém de duas formas na economia. De forma direta, o que é intervir de forma direta? Ora, de forma direta, ele atua no setor econômico como se o empresário fosse. Ele está lá concorrendo, ele quer ganhar lucro também, né? Mas ele está garantindo a dignidade da pessoa humana. Né? Ele atua ali, da mesma forma que o empresário, ele também precisa respeitar direitos, garantir a dignidade da pessoa humana, prover renda, preservar direitos ambientais, cuidar da defesa do consumidor. Mas quais as hipóteses em que o Estado atua de forma direta como se o empresário fosse? Nos casos de segurança nacional e interesse coletivo. Ou seja, quando a segurança nacional do país exigir, ele pode atuar. E quando existe um relevante interesse coletivo que exige atuação, ele também pode atuar. Olha lá, exemplo de segurança nacional. Petrobras. A Petrobras, o Estado brasileiro, ele atua ali, é uma empresa que tem que gerar lucro. Ele quer lucro, ele quer dinheiro daquilo ali. Mas por que é uma questão de segurança? Porque, ora, ele não vai deixar que outras pessoas, outros países venham explorar o petróleo brasileiro. Pode até permitir que pessoas de fora venham aqui perfurar, pegar o petróleo e tudo mais, mas quem regula, quem é o dono daquilo ali é o Brasil. Ele não vai permitir que outras pessoas se adonem. Tá? A Petrobras é uma espécie de intervenção direta na economia, uma empresa que compete, que busca lucros, tá? Uma empresa brasileira. Ainda de segurança nacional, Imbel tem uma indústria de armas.
de material bélico. Por que o Brasil tem uma indústria de armas? Porque, ora, ele precisa produzir armas para defender o país, para garantir a segurança das pessoas. Então ele produz armas para suas forças armadas, ele produz armas para sua segurança pública e ele vende também, o cidadão também pode comprar, tá? Ele concorre ali com outras pessoas com outras empresas que produzem armas também. Então, são hipóteses de intervenção direta, ele atua como se o empresário fosse. Depois, no caso de interesse relevante coletivo. Aqui no caso de interesse relevante coletivo, o Brasil vai atuar como se o empresário fosse exemplo. A Fiocruz, que produz vacinas, né? Ela vai produzir vacinas e depois ela vai fazer com que isso chegue de forma mais barata às pessoas. Tem também a Farmanguinhos, que é uma indústria que produz remédios, são brasileiras, são indústrias brasileiras que atuam como se empresários fossem, né? Elas atuam nesse setor econômico da mesma forma que atua o empresário, tá bom? A questão das privatizações, né, entra aqui, porque o Constituinte disse que o quê? Ou segurança nacional ou interesse relevante coletivo. As empresas estatais que não têm relevância na segurança nacional, nem tem interesse coletivo, um relevante interesse coletivo a justificar que sejam empresas estatais dominadas pelo Estado e concorrendo na iniciativa privada. O Constituinte não quis isso, por isso que vem havendo, né, a venda de empresas. Por quê? Porque as empresas não se encaixam no artigo 173 da Constituição. Bom, 174. Intervenção indireta. Intervenção indireta. Como assim intervenção indireta? Ele vai aqui, o Estado atua como agente fiscalizador, agente incentivador e agente planejador. Como assim fiscalizador? Ora, vocês não viram as diversas agências públicas que temos aqui? A ANEEL, a Anvisa, a Anatel, a ANTT, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por quê? Porque ela fiscaliza o setor econômico da energia elétrica, das empresas privadas que produzem energia elétrica. Então, ela está atuando no setor econômico como um agente fiscalizador. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também ela atua no setor fiscalizando essas empresas, né, que trabalham com alimentos, com remédios e tudo mais. Ela atua sobre isso. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela atua nessa questão das rodovias e tudo mais, fiscaliza esse setor produtivo de transportes, tá bom? Atua, então, fiscalizando. Ela incentiva. Como que ela incentiva? Ela incentiva dando os recursos, colocando dinheiro nas empresas, emprestando. Vocês não lembram lá do BNDES? Empresta dinheiro para o empresário pagar com juros mais baixo que o normal, com um tempo grande de pagamento. Aquilo ali são empresas que elas atuam. No caso, é o Estado incentivando. Redução de impostos, vocês já viram redução do IPI, os pátios das empresas concessionárias de carro zero estão com os pátios lotados. O que vai fazer? O governo vai lá e reduz o IPI. Por que ele reduz o IPI? Para incentivar aquele setor econômico que está parado. E ele também faz o quê? Planeja. Como que ele planeja?